campo partida contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. O Flamengo não pode nem respirar e já volta a campo nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. Independentemente de quem entre em campo, o Flamengo tem a obrigação de vencer o Botafogo da Paraíba. E o Diário Marca falou da possibilidade de Cristiano Ronaldo no futebol brasileiro. O Diário Marca trouxe há 2 dias que Cristiano Ronaldo recebeu a proposta de um time brasileiro que vai jogar a Copa do Mundo de Clubes. Caso aconteça, será algo extraordinário. Tomara que venha, hein? Cristiano! Sempre ele! Aprendeu, Soscaé! Não pode tirar o Romozão! Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã desta quarta-feira. Chega mais, nação, vamos juntos aqui na manhã desta quarta-feira analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão que entra em campo, partida pela Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. O Flamengo precisa dessa vitória para poder se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil. Vamos juntos analisar as informações do Flamengo. Tem informações importantes sobre Jorginho, sobre novos reforços. Vamos analisar aqui nesse momento o João Guilherme, Vene Casagrande, a imprensa esportiva falando sobre as últimas notícias do Mengão. Mas antes faz o seguinte, chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. Corre aí nos comentários, já coloca o seu palpite para a partida entre Flamengo e Botafogo da Paraíba e também coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Está no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraíba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Se você está no Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Rondônia, Alagoas, Piauí, Tocantins, coloca o seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão. Créditos, canal João Guilherme, Vene Casagrande, ESPN Brasil, link na descrição. Bora pras notícias do Flamengo. Recebe o Botafogo da Paraíba e joga pelo empate para avançar na Copa do Brasil. Pedro Henrique Torre. Valeu, pessoal. O Flamengo não pode nem respirar e já volta a campo nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. Calendário atribulado, como o técnico Felipe Luiz tem falado. E aí o time vai ter que ser alterado para esse jogo contra o Botafogo da Paraíba, 21h30 no Maracanã, terceira fase da competição. O Flamengo tem a vantagem, venceu a primeira partida no Maranhão por 1-0, então pode empatar que avança às oitavas de final da competição. Algumas ausências já são obrigatórias por lesões. O Alan, o Pulgar, lesões musculares. O Plata tem um edema ósseo no joelho direito, preparado aí para o Mundial. E o De La Cruz, na última partida no Maracanã contra o Botafogo, sofreu uma entorse no joelho esquerdo. Também vai ser preparado para a Copa do Mundo de Clubes. Deve ficar um bom tempo fora por aí. Além disso, ele deve revezar alguns atletas nessa partida. Por exemplo, ele deve tirar alguns dos zagueiros. Talvez o Léo Ortiz, é o bem desgastado da partida contra o Botafogo, e aí o Danilo tem a oportunidade de atuar. O Arrascaeta deve ficar fora mais uma vez, ele que ficou fora já na partida contra o Botafogo, então deve rodar bastante o elenco, dar chance para outros jogadores como o Michael, também o Juninho ali na frente. Então há várias oportunidades aí de rodar esse elenco do Flamengo. O Gerson, que não atuou no fim de semana, estava suspenso, tinha sido expulso contra o Bahia, ele pode ser que atue contra o Botafogo da Paraíba, não perder o ritmo, não ficar tanto tempo assim parado, já que no fim de semana o Flamengo tem confronto importante pelo Brasileiro contra o Palmeiras, o líder Palmeiras, que está 4 pontos à frente do Flamengo, mas é o momento, é o confronto e a competição que o Flamengo pode dar um respiro aos seus jogadores, não é a competição prioritária desta temporada. Mauro, sobre essa justificativa do Felipe Luiz, de que o time está sem perna, de que os melhores sempre vão ficar fora se continuar o calendário do jeito que está, eu discordei porque eu sempre critiquei isso no Tite, de sempre dar a mesma desculpa, e aí eu sou justo. Eu acho Felipe Luiz bom treinador? Acho. Mas não vejo fundamento em time estar sem perna em maio. A temporada vai acabar em dezembro. E outra, Mauro, realmente é essa notícia? Flamengo agora vai atrás de jogadores mais fortes fisicamente, mais jovens e com menos histórico de lesão, Mauro? Bem, essa notícia eu já dei há semanas, né? Mas é engraçado, a gente requenta a coisa que as pessoas dão depois que a gente traz a informação.
Mas paciência, vamos em frente. O Flamengo vai contratar, a gente está falando assim, mano, trazer ponta, quer trazer o Jorginho, quer trazer jogadores com outra característica. Não necessariamente jogadores... a questão é que eles querem jogadores com outras características, atacantes mais decisivos, que possam jogar pelo lado do campo, que driblem e que tenham capacidade de jogar por dentro. Já falei isso tudo aqui, já tem tempo. Mas, enfim. Primeiro, acho que... Eu não entendi que ele falou que o time está sem perna. Ele falou da situação do time dele. Quais eram os jogadores de meio campo que ele tinha no domingo a partir do 17º minuto do segundo tempo? Só um, Everton Araújo, não tinha mais ninguém. Saiu De La Cruz machucado, né? Então, ele não tinha mais ninguém. Alan machucado, Pulga machucado, De La Cruz está machucado, Arrascaeta, que é um meio ofensivo ali, também não tinha condição de jogo, Gerson suspenso, ele só tinha o Everton Araújo. Quem era o volante no final do jogo? Varela, que é lateral. Antes, Léo Ortiz, ficou alguns minutos na função. Outra coisa, quando esse time ganhou a Supercopa, Carioca e tal, no início do ano, e foi elogiado, eu falei aqui, essa gestão não contratou esses jogadores. Então, se tem mérito na formação do elenco, o mérito é da gestão anterior, certo? Da mesma forma, ela não tem responsabilidade na contratação de jogador com histórico de lesões. Quem tinha histórico de lesões foi o De La Cruz. Mas qual outro jogador tem histórico de lesões graves entre todos esses contratados? Eu não sei. O Alan tem... Histórico de lesões. O Alan, não, histórico. O Alan veio com uma contusão. Eu digo histórico de lesão. Mas se pensar nisso também, gente, o Paulo César Carpegiani foi um jogador histórico do Flamengo, contratado nos anos 70, machucado. O Cláudio Adão, que depois jogou em vários clubes e brilhou no Flamengo, machucado. Eu não sei até que ponto, sabe? Eu já vi, assim, tem parte da imprensa que assim, a diretoria do Flamengo fala pela boca de alguns colegas, né? E às vezes os caras falam, cara, é muito claro que o dirigente está falando por eles. E isso é uma tentativa de desqualificar as contratações da outra gestão. Tem política no meio. Eu acho que o Boto não tem nenhuma responsabilidade na formação desse elenco, porque ele não teve oportunidade de ir ao mercado. Só pôde trazer o Juninho, jogador barato, 5 milhões de euros, né? Mas ninguém, não teve grana, porque no início da gestão, a diretoria com o BAP, corretamente, aliás, puxou o freio de mão. O Flamengo gastou uma grana na compra de um terreno do estádio e falou, para tudo, não vai contratar ninguém. O Flamengo não investiu no início do ano. Quem investiu foi o Palmeiras, o Botafogo, aí com esses negócios, vende, compra, troca e tal, essa confusão toda que faz, né? Vai para a Rússia, vem para cá, vai para lá, vai para o Lyon, vem do Lyon, né? Enfim, o Flamengo não investiu. Então a gente não viu a atuação do José Boto no mercado. Ele liberou o Alcaraz, até questionei muito a forma como foi feita, mas deve ficar na Inglaterra, de fato, né? E trouxe o Juninho, que custou 5 milhões de euros, jogador que é uma tentativa aí, um jogador mais barato, que eu acho até que ainda pode dar certo, tá sem confiança, tá mal mesmo, tá sendo duramente criticado, tem merecido críticas, mas eu acho que não é para desprezar, acho que tem que tentar recuperar. Eu não entendi que ele falou, o Felipe Luiz estava sem pé, ele falou da situação dele, ele não tinha jogador, gente, não tinha jogador, vários jogadores lesionados, não é só o Flamengo não, São Paulo também tem vários jogadores lesionados, outros clubes convivem com isso acontece, como evitar? Agora, eles vão buscar um outro perfil, eles querem jogadores mais fortes, vamos ver que jogadores são esses que eles vão conseguir trazer. Agora, jogador com histórico de lesões que tinha, de fato, foi o De La Cruz, que é um ótimo jogador. E que domingo sofreu uma lesão, que nem muscular ele foi torceu o joelho. Torceu o joelho, dá um salto, cai no chão, torce o joelho. Ele se machuca muitas vezes, de fato. Mas é um ótimo jogador. Agora, quando foi contratado, também ninguém na imprensa, nem eu, nem ninguém, um de nós falou, não, ele se machuca muito. Isso não foi destacado. Foi falado muito ao passant. Muito ao passant. Um outro, se machucou e tal, blá, blá, blá. Mas, enfim, o Arrascaeta, sim, esse tem vários problemas. Domingo mesmo ficou fora, não tinha condição, a gente sabe disso. Está agora com um trabalho mais específico, está conseguindo jogar. Agora, o Flamengo está com vários desfalques. Ele não tinha o time do domingo, não tinha ninguém. Ele não tinha o Plata, que é titular do ataque, que é o jogador preferido dele, desses que jogam pela ponta e tal, faz outras funções. Ele não tinha todos esses que eu citei. Ele estava sem 6 jogadores titulares naquela altura. 5 titulares, e uma opção direta, que é o Alan, que é a primeira opção para a vaga do Pulgar ou do De La Cruz. Então, os 3 volantes fora, ficou com o quarto, que é o Everton Araújo, que é o jogador da base muito aquém. Não tinha Arrascaeta, não tinha Plata. Então, assim, o time estava desfigurado. E o Botafogo também estava totalmente mutilado, também, com vários desfalques. O que aconteceu, que as pessoas não prestaram atenção, foi o seguinte. Na semana passada, vou traçar aqui um paralelo. A semana do Palmeiras, a semana do Flamengo e do Botafogo. Como foi a semana do Palmeiras? Um jogo quase amistoso contra o Bolívar, quinta-feira, às 7 da noite, no Allianz Parque. Fez 2-0 rapidamente e descansou. A mobilização do Palmeiras foi para ganhar do Red Bull Bragantino fora de casa, que era um jogo muito mais difícil do que o Bolívar. Por que pôde o Palmeiras fazer isso? Porque ele já estava classificado. Ele fez o seu papel. O Flamengo e o Botafogo se embananaram. O Botafogo perdeu para a Universidade do Chile, perdeu numa falha do seu bom goleiro John para Estudiantes.
na Argentina, e se viu na semana passada obrigado a ganhar do Estudiantes, no mínimo empatar, né? Não podia perder, ia ser eliminado, o campeão ia ser eliminado se perdesse em casa, né? E estava 2-0, empatou 2-2, depois fez 3-2, gol do Arthur, que não pôde jogar contra o Flamengo. O Flamengo é a mesma coisa, perdeu para o Central Córdoba, empatou fora de casa, teve que ganhar, daí deu toda a mobilização, foi para o jogo de quinta-feira. Aí chegou no domingo, os times estavam mutilados, desfalcados e desmobilizados, porque você não consegue fazer uma mobilização tamanha para um clássico, para um jogo desse, nessa situação com a faca no pescoço. Se perde, está fora da Libertadores, não podia perder. Então a derrota do Central Córdoba, ela teve efeitos colaterais até agora. E as derrotas do Botafogo também fora de casa, para essas duas equipes, também tiveram efeito colateral. Isso impactou diretamente no clássico. O Palmeiras, ao contrário, porque fez seu papel. Se o Botafogo tivesse pelo menos empatado com os 2 jogos fora, vencido um e perdido o outro e tal, mas perdeu os 2 jogos fora, ganhou do cara bobo com um gol no final, no Engenhão, com muita dificuldade. Então o Botafogo veio tropeçando, teve que reagir. O Flamengo é a mesma coisa. Então a Libertadores impacta no Campeonato Brasileiro, porque você tem jogos na mesma semana. Cristiano Ronaldo. Indiscutivelmente, um dos maiores da história do esporte, não só do futebol. Um atleta exemplar, com uma capacidade impressionante, com um impacto midiático que ninguém tem. Ele é o atleta com o maior número de seguidores em redes sociais. E ele desafia o tempo. É um jogador de 40 anos, né, e que continua com uma performance extraordinária. Só que é o seguinte, ele é um vencedor. E ele está incomodado lá no Al Nassr, na Arábia Saudita, porque ele não conseguiu conquistar títulos por lá. Então isso está mexendo com o Cristiano Ronaldo. Vou compartilhar com vocês aqui uma matéria que o mundo inteiro já repercutiu, do diário Marca da Espanha. Observem o que diz essa matéria do José Félix Dias. Cristiano Ronaldo e Al Nassr não vêm tendo a temporada que tinham como objetivo, sem títulos, e também não conquistaram a Champions Asiática. A ausência de lucros, né, de resultados positivos, ha causado uma crise no clube. Olha aqui, esse é o detalhe. O atacante recebeu uma proposta do futebol brasileiro considerada fora do mercado pela importância da mesma. Pois é. Gente, e aqui a matéria vai aprofundando, né, e dizendo o seguinte, que ele estava encaminhando uma renovação de contrato com o Al Nassr, mas devido aos resultados ruins, essa relação tem ficado complicada e essa situação não é mais tão viável assim. É possível que ele saia. E aí, o entorno do futebolista recebeu uma oferta de uma equipe brasileira. Parece um movimento de mercado, quando algo que se pode transformar em uma oferta com importantes aportes de investidores. Cristiano Ronaldo tem a possibilidade de participar do Mundial de Clubes, já que lá da Arábia Saudita quem vai jogar o Mundial de Clubes é a equipe do Al Hilal. E essa equipe brasileira, segundo o Diário Marca, que fez a proposta para o Cristiano Ronaldo, é uma equipe brasileira que vai disputar o Mundial de Clubes. Bom, então nós temos 4 possibilidades: Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo. O que eu quero dizer é o seguinte: independentemente de qual time ele for, caso ele venha defender uma equipe brasileira no Mundial de Clubes, será indiscutivelmente a maior contratação da história do futebol brasileiro. Até hoje, esse posto, na minha avaliação, cabe a Romário, 1995, quando ele foi contratado pelo Flamengo. 6 meses depois de ter conquistado o Tetra com o Brasil na Copa de 94 e ter sido o melhor jogador da Copa e ter sido escolhido o melhor jogador do mundo, Romário chegou ao Brasil para defender o Flamengo, abriu mão de ficar no Barcelona. Foi um impacto mundial. Era o maior jogador do mundo, um jogador fantástico, um dos maiores da história, mas era um mundo completamente diferente. O impacto foi gigantesco
Mas nos tempos atuais, gente, de mídias sociais, o mundo globalizado, esse cara aí, com o impacto, com a força que ele tem, ele marcou uma era do futebol de longevidade ao lado do Messi. Eles estão mais de 15 anos dominando o futebol e deixaram de dominar há pouquíssimo tempo, ficaram durante mais de uma década sem concorrência. Se esse cara vier com todo o impacto que ele tem positivo, como atleta, como exemplo, né? Ele tem 40 anos, mas a performance dele é de um jogador de 30. Ele é um fenômeno físico. Ele ainda, aos 40 anos, aqui no futebol da América do Sul, ele vai render durante muito tempo. E a presença dele, eu não sei nem o que pode causar. Ele tem dado algumas declarações, falado do Brasil, segundo a imprensa, ele teria o desejo de colocar os pés no hall da fama do Maracanã, queria marcar uma oportunidade para colocar os pés ali, mesmo não tendo jogado no Maracanã. Ele tem muitos amigos brasileiros, sempre fala muito bem do Rio de Janeiro. Então, gente, o Diário Marca colocou essa informação, que tem uma proposta de uma equipe brasileira. Se ele virá, eu não sei. Agora, se vier, vai ser o maior acontecimento da história do futebol na América do Sul. A maior contratação de todos os tempos do futebol brasileiro. Você já imaginou aí o Cristiano Ronaldo com a camisa do seu time disputando o Mundial de Clubes? E um detalhe, o que esse time que o tiver vai ganhar de mídia, vai ganhar de dinheiro, de patrocínio. Imagine esse cara jogando por aqui, os ingressos vão acabar em 30 segundos, cara. A audiência dos jogos, o interesse das pessoas, até mesmo aquelas que não acompanham futebol, é algo grandioso que não dá para medir o tamanho, só quando acontecer. E, sinceramente, tomara que aconteça. Não sei se é o Flamengo, se é o Palmeiras, se é o Botafogo, se é o Fluminense. Um dos quatro fez a proposta, porque são eles que irão disputar o Mundial de Clubes agora nos Estados Unidos. Mas caso consiga trazer esse cara, sim, para tudo, repito, será a maior contratação da história do futebol brasileiro, disparado. Impressionante. Estou na torcida. Tomara que aconteça. Qual é a sua opinião, hein? Cristiano Ronaldo no futebol brasileiro? Para tudo. Tem coisas que a gente sonha, mas que acabam virando realidade. Um dia falará, o Romário não vai largar a Europa para vir jogar no Brasil no auge da carreira. Veio. Ronaldo fenômeno, nunca vai jogar aqui no Brasil, jogou no Corinthians. Ronaldinho gaúcho, tal, 2 vezes melhor do mundo, podia continuar na Europa, veio jogar no Flamengo. Luiz Soares recentemente veio para o Grêmio. Por que não Cristiano Ronaldo, hein? 40 anos, está no mercado alternativo lá que é da Arábia Saudita, ele pode vir para o Brasil perfeitamente, com o chamariz de jogar o Mundial de Clubes que vai aparecer para o mundo inteiro. Minha gente, só nos resta torcer e esfregar as mãos. Tomara que aconteça! Concorda comigo? Vai ser a maior contratação da história do futebol brasileiro de todos os tempos? Deixe a sua opinião neste vídeo aqui. O Flamengo divulgou dados de desempenho de jogadores no empate em 0-0 com o Botafogo. Luiz Araújo, por exemplo, percorreu mais de 12 quilômetros. Para ser mais exato, 12,5 quilômetros, com 26 sprints e velocidade máxima de 33 km por hora, representando seus melhores índices em 2025. Ou seja, Luiz Araújo bateu números aí que ele não tinha batido anteriormente. Então, parabéns ao Luiz Araújo, embora não tenha feito uma grande partida, sobretudo no segundo tempo, caiu muito de produção. E o clube afirmou que Alexandre e Everton Araújo também atingiram o recorde de distância e aceleração, enquanto Everton, Cebolinha e Pedro se destacaram por atingir suas melhores marcas de velocidade e explosão no ano. Bom, o Flamengo mostrando transparência e trazendo os números, o que não quer dizer que os jogadores atuaram bem. O Cebolinha foi mal, o Everton Araújo, na minha concepção, foi mal, o Alexandre jogou muita bola. Então, óbvio que é sempre importante sabermos os números. Pior é se o jogador joga mal e não percorre nada, não dá sprint, enfim, pelo menos tem algo de bom nessa história aí. E por falar
em jogar bem. Tem um jogador que eu gosto bastante que está muito próximo de voltar ao elenco do Flamengo, a ficar relacionado pelo menos. Estamos falando de Vinha, lateral esquerdo, que não entra em campo desde o dia 11 de agosto, depois de sofrer graves lesões, passar por cirurgia. Ele está na contagem regressiva aí para voltar, e pelo que uma pessoa ligada ao jogador me contou, que ele vai ser relacionado, ou melhor, a ideia é que ele seja relacionado no dia 28 no jogo contra o Deportivo Táchira no Maracanã, que ele seja relacionado, fique no banco de reservas. Essa é a ideia. Se ele não óbvio, ele ainda vai fazer alguns testes até lá, mas se tudo der certo, ele será sim relacionado para esse duelo. É torcer para que ele volte, porque é um jogador que faz muita falta mesmo. Mas o Flamengo já tem Alexandre e Ayrton Lucas. Eu acho que o Vinha é totalmente diferente desses dois atletas aí. Eu acho que a característica do Vinha se encaixa muito mais na característica do Alexandre, mas é um jogador que eu particularmente sou fãzaço, um lateral construtor, um lateral importante, com características importantes para o técnico Felipe Luiz. Galera, sobre o Rodrigo Caio, eu vi aqui a matéria do Coluna do Fla. Nova função e aprendizagem. Rodrigo Caio ainda está se habituando à nova função como auxiliar técnico do Flamengo. O ex-zagueiro assiste aos jogos do Flamengo nas tribunas e está colado nos analistas. Está colado nos analistas para aprender os primeiros passos da função. Bom, então o Flamengo contratou um estagiário para ser auxiliar, é isso que eu estou entendendo? Eu espero que ele aprenda rápido, porque não faz sentido o Flamengo demitir um auxiliar, que foi o Daniel Alegria, contratar uma pessoa que não sabe o que está fazendo, que ainda está aprendendo. Gente, com todo respeito, elenco profissional do Flamengo não é lugar para aprender. Pelo contrário, eu respeito o Felipe Luiz porque ele entendeu isso, começou no Sub-17, passou pelo Sub-20 e chegou ao time profissional. Sou totalmente contra um funcionário aprender no time profissional do Flamengo, do Palmeiras, qualquer outro clube. Não, eu sou a favor de passar por todo o processo que jogador passa, inclusive, por todas as categorias de base. Um ou outro pula ali categoria, óbvio, por estar muito à frente, mas nesse caso o Rodrigo Caio não faz sentido ele aprender no Flamengo. Não sei qual é a opinião de vocês aí, se eu estou sendo muito exigente, podem comentar à vontade. Pessoal, alvo do Flamengo, Jorginho recebe convocação de Vinícius Júnior. Te esperamos no Mengo. Vinícius Júnior é muito bom, cara. Em sua rede social, o Jorginho se despediu do estádio Emirates, casa do Arsenal, e recebeu uma convocação de Vinícius Júnior nos comentários. E aí o Vinícius Júnior comentou isso na publicação do vídeo dele lá no Instagram. Para quem não sabe, gente, o Jorginho tá lá no Arsenal desde 2022. Então, ele fez a última partida dele na casa do Arsenal e se despediu. Ele está de saída. Inclusive, o técnico do Arsenal, o Arteta, falou sobre saídas de jogadores do Jorginho e também do lateral esquerdo, Kieran. Abre aspas, precisamos de jogadores porque o elenco está muito curto. Estamos perdendo 4 ou 5 jogadores que terminaram seus contratos, são empréstimos acabaram. Então, precisamos ser perspicazes e, mais uma vez, muito disciplinados no que queremos fazer e garantir que estamos fortes na temporada. Tivemos alguns no vestiário e provavelmente será a última vez que eles vestirão aquela camisa no Emirates Stadium. Sou muito grato a eles também, disse Arteta quando questionado sobre Jorginho. Bom, é isso, Jorginho está de saída. Só para vocês entenderem, pessoal, a situação do Jorginho. Ele ainda não assinou a rescisão com o Arsenal. Inclusive, os contratos que estão rodando aí já com os advogados entre Flamengo e Jorginho é válido. A vigência é a partir do dia 1º de julho. Por quê? Ele tem contrato com o Arsenal até o último dia de junho. Veniba, por que ele não rescinde agora? Por quê? Ele tem bonificação a receber por participação em Liga dos Campeões. Enfim, bonificações, e são bonificações altas a receber do Arsenal. Então, se ele rescindir, ele perde essas bonificações, entende? Então ele tem que negociar com o Arsenal para ele rescindir e chegar ao Flamengo antes do dia 1º de julho e disputar o Mundial sem perder nada. É isso que ele está negociando com o Arsenal. Está indo aos poucos. Está conseguindo ganhar os ingleses, digamos assim, mas é aos poucos. Então, por isso que ele ainda não rescindiu com o Arsenal e nem assinou com o Flamengo ainda, para vocês entenderem a real situação do Jorginho nesse momento. Galera, falando de Flamengo e Botafogo da Paraíba nessa quarta-feira, o Flamengo está muito desgastado fisicamente. Por exemplo, os dados internos mostram que Arrascaeta, Alexandro, Bruno Henrique, Léo Pereira, Léo Ortiz, o De La Cruz, que agora se machucou, Luiz Araújo, eles estão com muito desgaste físico. Então,
desses jogadores aí, eu arrisco a dizer que alguns podem nem ser relacionados para o jogo contra o Botafogo da Paraíba, e na boa, pessoal, zero problema. Falei hoje no SBT, vou repetir aqui no canal Vini Casagrande. Independentemente de quem entre em campo, o Flamengo tem a obrigação de vencer o Botafogo da Paraíba, que já é uma equipe fraca e está em crise. Recentemente o Zago, treinador, foi demitido por relacionamento ruim com os jogadores. A imprensa que acompanha o dia a dia do Botafogo da Paraíba diz que o Henrique Dourado está insatisfeito nos bastidores, reclamando de tudo. Então o Flamengo tem a obrigação de vencer. Bota o Wallace, bota o Joshua, bota o Juninho para ganhar minutagem, bota o Matheus Gonçalves, bota a garotada, gente, bota o Everton Araújo, é a garotada. O Flamengo venceu de 1-0, não dá para se dar ao luxo de perder para o Botafogo da Paraíba. Aí seria demais dentro do Maracanã, né? Para finalizar nosso vídeo, galera, atacante do Central Córdoba, colombiano, oferecido ao Flamengo. Trata-se de Luiz Angulo. Lembra dele, pessoal? Ele jogou as partidas aí contra o Flamengo no 1-1, por exemplo. Ele jogou no dia 7 de maio. Tô vendo aqui, ele tem 22 jogos com a camisa do Central Córdoba. Ele jogou também no dia 9 de abril contra o Flamengo, saiu aos 84 minutos, ou seja, foi titular, saiu ali nos minutos finais. Ele tem sido titular nos últimos jogos. No segundo jogo contra o Flamengo ele também foi titular. É um jogador de 21 anos, rápido, eu lembro dele, uma velocidade absurda. Luiz Angulo, colombiano, foi oferecido ao Flamengo. Isso não quer dizer que o Flamengo vai tentar a contratação, é apenas uma informação que eu recebi e estou trazendo aqui para vocês. Quero a opinião de vocês. Vocês aceitariam o Luiz Angulo no Flamengo? Acham que é jogador para o Flamengo, para elenco do Flamengo, ou não? Não. O Flamengo tem que mirar mais alto, nome de mais impacto. Solta a opinião de vocês, podem comentar à vontade. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, Mengão entra em campo hoje. O Flamengo terá mudanças na escalação. Provavelmente o técnico Felipe Luiz vai poupar alguns jogadores, pensando na partida contra o Palmeiras, que acontece já no final de semana. Então, vamos dar uma olhada aqui o que o Felipe Luiz deve preparar para essa partida. E olha só, aqui no site do Globo Esporte, a provável escalação tá mais ou menos o seguinte, ó. Matheus Cunha no gol, no lugar do Rossi. Aí, olha só, vamos aqui tem o campinho, ó. Matheus Cunha, Danilo e João Vitor. Nas laterais, Ayrton Lucas e o Wesley que não vai jogar a partida contra o Palmeiras, tá suspenso, né? Aí, Everton Araújo, Gerson e Matheus Gonçalves. Everton, Cebolinha, Michael e Pedro. Será que essa deve ser a escalação? Um time bem alternativo mesmo, né? Um time bem alternativo. Vamos ver se vai se confirmar essa escalação do Flamengo. Agora é o seguinte, palpites, hein? Palpites para a partida de hoje. Eu acho que o Flamengo vence essa partida. Flamengo 3, Botafogo da Paraíba 0. E aí, qual é o seu palpite? Deixe nos comentários aí a sua opinião, deixe seu like, se inscreva e fica ligado que hoje vamos trazer o pré-jogo e o pós-jogo do Flamengo aqui no nosso canal, tá bom? Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.